A paz do Senhor para todos que assistem esse vídeo. Eu sou o pastor Márcio Amaral, da Igreja de Deus do Brasil em Brocas. E, mais uma vez, vamos falar sobre um assunto polêmico no meio cristão, que é sobre o sabatismo, sobre o sábado. Os sabatistas creem que o sábado deve ser guardado, que é um mandamento tão importante, do mesmo nível que o do não matar, não roubar. Eles falam que quem transgride esse dia está em pecado. Quem transgride o sábado está em pecado. E eles usam alguns textos bíblicos para embasarem essa afirmação. Vamos analisar as argumentações sabatistas sobre o assunto. Vamos ver os principais textos e observar se realmente os textos e argumentações dadas por eles são realmente coerentes. Você pode analisar e tirar suas próprias conclusões. Bem, nós temos como primeiro texto usado pelos sabatistas, religiões como adventistas, messiânicos e outros, Gênesis capítulo 2. Gênesis 2, versículo de número 2 e versículo de número 3. Vamos ver se nesse texto existe uma ordem expressa para todo homem, para os cristãos, guardarem o sábado. Vamos ver aqui. Vejam só. Gênesis 2, versículo 2 e versículo 3. Observe. Havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra de criação que fizera. Veja que nesse texto, em nenhum momento está ordenando a guarda do sábado. Inclusive, os sabatistas dizem que nesse texto Deus estava ordenando o sábado a Adão, mas em nenhum momento Deus manda Adão guardar o sábado nesse texto. Aliás, a palavra sábado nem aparece nesse texto citado. Ele usa a frase sétimo dia e descansou no sétimo dia. A palavra Shabbat, hebraico, significa descansar ou cessar. Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo cessou. E no sétimo descansou. Deus fala que ele santifica esse dia. Mas o texto não usa a palavra sábado. Não existe nesse texto a palavra sábado. Ele fala sétimo dia. Que sétimo dia? Não é o sétimo dia da semana, não. O sétimo dia que o texto se refere é o sétimo dia da criação. Sim, o sétimo dia da criação. É esse o dia santificado por Deus. Não é, ele não santificou aqui o sétimo dia de toda a semana. Ele santificou aqui o sétimo dia da criação. E ele santificou para ele mesmo. Inclusive, até os sabatistas argumentam que se Deus santifica alguma coisa é para que o homem santifique, para que o homem tenha como santo. E nem sempre é assim. Nem sempre Deus santifica alguma coisa para que o homem possa santificar, possa dedicar a ele. Por exemplo, quando Moisés ele sobe ao monte, no Monte Horebe, naquele episódio da sarça que estava em chamas, quando se consumia, quando ele chega naquele lugar, Deus manda ele tirar as sandálias dizendo que o lugar era santo. Ou seja, nenhum homem havia se utilizado daquele lugar como santo, nem Moisés, nem ninguém. Deus havia santificado ali aquela parte do monte para ele, para a sua glória. Foi o caso aqui do texto. Ele santifica o sétimo dia da criação para a sua própria glória, para memorial e honra de si mesmo. Para que eu me lembrasse que ele criou a terra em 6 dias e no sétimo dia da criação ele cessou de criar, ele se agradou do que havia criado. Então, nesse texto não existe nenhuma ordem para, para se guardar o sábado. Né? Na realidade, a guarda do sábado ela acontece no capítulo de número 16 de Êxodo, no versículo 23 em diante. É nesse texto que Israel começa a conhecer o mandamento do sábado. Antes, nem os patriarcas, nem ninguém, a partir de Adão até Moisés, havia guardado o sábado. Não se conhecia sobre esse mandamento. Não se sabia sobre ele como mandamento. Só se sabia que Deus havia santificado o sétimo dia da criação. Em nenhum momento, nenhum patriarca guarda. Se é um mandamento tão importante, então por que motivo
ele nunca é citado na vida, no cotidiano, na fé dos patriarcas. Isso porque eles nem conheciam esse mandamento. Ele foi conhecido, como eu já disse, em Êxodo 16, naquele episódio em que Deus envia o maná, o povo está com fome, Deus envia o maná sobre a terra, e a partir do primeiro dia do maná até o sexto dia, Deus estabelece ali que o povo poderia pegar do maná e comer. Mas no sétimo dia, eles não poderiam colher maná, Deus não enviaria o maná, porque o sétimo dia seria o Shabat, ou seja, o descanso, o cessar. Foi aí que o povo começou a descobrir sobre o sábado. Porque se, de fato, o sábado fosse um mandamento já conhecido pelos judeus, que já haviam passado 300 anos cativos no Egito, né, se por acaso Deus conhecesse esse mandamento, não haveria necessidade de Deus ordenar a guarda do sábado, porque eles já conheciam. Deus ordenou através de Moisés, no episódio do envio do maná, no 16 de Êxodo, 22 em diante, porque o povo não conhecia. Então, pela primeira vez, Deus ordena a guarda do sábado. Deus pega os 7 dias, os 6 dias anteriores, que estava enviando maná, e no sétimo ele estabelece, a partir daí, o descanso. Então, quando chegava após o dia de descanso, né, após a queda do maná, após ter enviado o maná nos 6 dias, depois do descanso, aí, novamente Deus enviava o maná, aí no sétimo dia o povo descansava. Então, foi a partir daí que, finalmente, o povo conheceu o sábado. Até então, não havia conhecido. Inclusive, Neemias fala sobre isso, que o sábado só foi conhecido por intermédio de Moisés. A gente pode analisar, você pode pegar a sua Bíblia e abrir em Neemias capítulo 9, Neemias 9, versículo 13 e versículo 14. Você vai ver que o povo só conheceu o sábado por Moisés. Antes não, porque não havia esse mandamento. Veja só. Neemias 9, repetindo novamente, versículo 13 e 14. Desceste sobre o monte Sinai, falaste com eles desde os céus, deste-lhes juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons, fizeste-lhes conhecer o teu santo sábado, e lhe deste preceitos, estatutos e lei por intermédio de Moisés, teu servo. Ou seja, todas as leis e mandamentos, inclusive a do sábado, só foram conhecidos por meio de Moisés. Antes de Moisés, nem os patriarcas, nem Adão, nem Noé, nem um homem de Deus guardou esse dia, mesmo porque não havia definição de semana. Não havia nenhuma definição de semana no período patriarcal, no período de Moisés. Não se tinha essa noção mundialmente falando. Somente a partir da queda do maná, Deus envia o maná para o povo, contando do primeiro dia até o sexto. No sétimo, que seria para cair o maná, não caiu o maná, foi um dia de descanso. E por aí em diante, Israel conhece um tipo de semana, onde no sétimo dia eles guardavam o Shabat, eles descansavam. Só a partir daí, por intermédio de Moisés, eles conheceram. Sabe? Então, observa-se que o sábado não possuía nenhuma eternidade, não existia. O povo não conhecia. Deus não entregou, só entregou no período do envio do maná. Outro texto usado pelos sabatistas para severar, para dizer que o sábado deve ser guardado, talvez o mais usado por eles, é Êxodo capítulo 20. Vamos dar uma olhadinha, vamos ver se nesse texto está ordenando o sábado para todos os homens, está ordenando o sábado para os cristãos também. Êxodo 20, pega aí a sua Bíblia, Êxodo 20, versículo do 8 ao 11. Vamos observar aqui e ler atentamente. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu escravo, nem a tua escrava,
é, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das suas portas. Por 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que nele há, mas ao 7º dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Bem, em nenhum momento esse texto é dado como mandamento para todo o homem. Primeira coisa a observar, interessante nesse texto, interessante no texto aqui lido, é que o sábado, nesse caso, no mandamento aqui do Decálogo, ele também era guardado pelos animais. Veja só, a Bíblia fala no versículo 10 que no 7º dia, que é o sábado, nem escravo, nem filha, etc., poderiam trabalhar, nem ter um animal. Nós dizemos isso porque os sabatistas afirmam que o decálogo é um mandamento moral, eles dividem assim a lei. Toda lei tem a lei cerimonial e tem a lei moral. Eles dizem que a lei moral é o decálogo, o chamado 10 mandamentos, e afirmam que todos os 10 são morais, e que fora dele os restantes são todos cerimoniais. E o incrível aqui do texto é que quando fala do sábado, fala que todos Israel deveriam guardar o sábado, inclusive os animais. Bem, como esse mandamento pode ser moral se até os animais guardavam o sábado? Sim, os animais também cessavam o trabalho, ou seja, os animais também guardariam o sábado. E os animais não têm nenhum senso moral, são seres que têm instinto, não têm consciência do moral. Se é um mandamento moral, então que sentido teria fazer com que os animais guardassem? Se os animais não têm consciência moral? Isso porque não era moral. Era tão cerimonial como as festas sabáticas, que também os animais, homens e mulheres, também cessavam de trabalhar, inclusive os animais. Outra coisa importante é que o texto diz que, no versículo 10, que o estrangeiro, a escravo, escravo, animal, etc., eles só poderiam guardar o sábado atrás das portas de Israel, dentro das portas de Israel. Ou seja, fora de Israel, não havia essa obrigação de guardar o sábado. Ou seja, era um mandamento restrito à nação judia. Não era um mandamento universal para todo homem, pois o sábado só era guardado dentro das portas de Israel. Fora, não havia, era geográfico. Não havia essa obrigação aos que estavam da além, ali em portas de Israel. Outra coisa importante a se observar sobre o sábado é que era um mandamento realmente restrito aos judeus. Vamos ver aqui, por exemplo, em Êxodo 31. Êxodo 31, versículo 12 e 13. Diz o seguinte, ó. Disse mais o Senhor a Moisés: diz aos filhos de Israel: certamente guardareis os meus sábados, e são sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Versículo de número 16. Os filhos de Israel guardarão o meu sábado, celebrando nas suas gerações por aliança perpétua. Ele fala, os filhos de Israel. Bíblia fala claramente, diz aos filhos de Israel, certamente guardareis o meu sábado e será um sinal entre mim e vós, ou seja, entre Deus e Israel. Era uma aliança, um sinal entre Deus e Israel, e não entre Deus e a igreja, não entre Deus e os cristãos, não entre Deus e todos os homens. Entre Deus e Israel. Assim diz a palavra do Senhor. E o entendimento dos sabatistas acha que esse versículo é universal, são para todos, e todo o texto deixa bem claro que é para os filhos de Israel, sendo um mandamento específico para essa nação, para esse povo, para aquela época.
Outra coisa importante a observar é que se formos, por exemplo, para Deuteronômio, capítulo de número 5, você acompanha comigo, Deuteronômio 5, para a gente observar a motivação, o motivo para os judeus guardar o sábado, ainda falando sobre o decálogo. Deuteronômio 5, versículo de número 15. Vejam só, diz assim a palavra. Lembra-te de que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o sábado. Veja o que o texto está dizendo aqui, que a guarda do sábado estava ligado à libertação de Israel do Egito, ou seja, é uma coisa bem realmente judia. Deus que tirou do Egito a Israel, está dizendo que eles guardariam o sábado, tendo como motivo a libertação do Egito. Ou seja, nenhum gentil foi escravo no Egito. Nem brasileiro, nem argentino, nem japonês. Quem foi escrava no Egito durante 300 anos foi Israel. Então, são eles que a Bíblia está destinando a guarda do mandamento do sábado. E não para todos os homens, como afirmam os sabatistas. Vamos ainda mais adiante. A gente pode analisar agora, por exemplo, outro texto que os adventistas muito usam, os sabatistas em geral muito usam, que é Isaías 56, versículo 1 ao 7. Isaías 56. Por que é que eles usam esse texto de Isaías 56? Porque eles falam, não, você está dizendo aí que os sábados só são para os judeus, só os judeus devem guardar, né, o sábado. E a Bíblia está dizendo que é para todo homem. Em Isaías 56 fala que os gentios também guardariam. Né? Vamos ler esse texto. Isaías 56, do 1 ao 7. Vamos ver se realmente ele ordena a todos os homens, nesse texto não judeu, a guardar o sábado. Veja só. Isaías 56, do 1 ao 7. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, pois a minha salvação está prestes a vir e a minha retidão a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isto, o filho do homem que lança a mão disto, que se guarda de profanar o sábado, guarda sua mão de perpetrar algum mal. Não digo o estrangeiro que, se houver chegado o Senhor, de todo me apartará o Senhor do teu povo. Nem tampouco digo eunuco, eu não passo de uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor aos eunucos que guardam meus sábados e escolhem aquilo que me agrada, e abraçam a minha aliança. Darei a minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que o dos filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegarem ao Senhor, para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos que guardarem o sábado, não o profanando, os que abraçarem a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Bem, através desse texto eles afirmam que aqui existe um mandamento, né, para todo aquele que não é judeu guardar o sábado. É verdade até certo ponto. É verdade que aquele que fosse gentil poderia guardar e seria abençoado. Aliás, se um gentil cumprisse toda a lei, ele era abençoado, estava fazendo a vontade de Deus, toda a lei. Não só os 10 mandamentos, a lei tinha mais de 700 mandamentos. Então eles poderiam guardar, eles guardando todos esses mandamentos, seriam abençoados, fariam a vontade de Deus, inclusive o sábado, porque a Torá, né, o Velho Testamento, era a regra de fé para aquele que queria servir a Deus antigamente. Agora não. É o Evangelho a regra de fé para o cristão. Qualquer mandamento da lei, todos os mandamentos da lei, aliás, deveriam ser cumpridos naquela época e era a vontade de Deus, naquele momento. Mas observe que não se refere apenas ao sábado. Em primeiro lugar, vejam que a Bíblia está falando de estrangeiro, ou seja, aquele que fosse morar em Israel, que se fosse gentil e quisesse guardar o sábado, quisesse guardar os mandamentos da lei, seriam abençoados. Mas vejam que não se refere só ao sábado. No versículo 7,
O texto diz que no monte do Senhor eles fariam também sacrifícios de holocaustos e entregariam a Deus. Ora, sacrifício de holocausto são animais que são sacrificados a Deus, depois queimados e ofertados ao Senhor. Ou seja, um mandamento cerimonial que os sabatistas afirmam que foi abolido. Ora, se é para guardar o sábado por esse texto, eles terão que aceitar o sacrifício de animais, o sacrifício de holocausto, dito no texto, porque está no mesmo contexto. Obviamente, o texto está se referindo àquele período, àquele momento, né? Para aqueles que conheciam aquela lei que já foi caducada na cruz de Cristo. Né? Está se referindo a ela. Né? Tanto a guarda do sábado como dos sacrifícios, como todo mandamento da lei, quem cumprisse era, de fato, abençoado por Deus, estaria fazendo a vontade de Deus naquele momento. Né? Então, se é para guardar o sábado por esse texto, os sabatistas vão ter que sacrificar os animais que eles afirmam que foi abolido, esse mandamento, a do sacrifício. Mas está no mesmo contexto aqui do sábado que os estrangeiros deveriam cumprir. Se quisessem, né? Bem, vamos ainda analisar um outro texto muito usado também pelos queridos sabatistas, que é Isaías capítulo 60, né? O mesmo livro, Isaías 66. Isaías 66, versículo do 22 ao 23. E tinha Isaías 66, do 22 ao 23. Veja como diz o texto. Como os novos céus e nova terra que hei de fazer estarão diante de minha face, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. De uma lua nova a outra, de um sábado ao outro, virá toda a humanidade a adorar na minha presença, diz o Senhor. Bem, por esse texto aqui, os sabatistas dizem que o sábado haverá em toda a eternidade, que o sábado é eterno, que lá na nova terra se guardará o sábado, porque o texto está dizendo de um sábado ao outro o povo irá à cidade santa para adorar o Senhor, para adorar a Deus no sábado, na eternidade. Mas vejam só que interessante aqui, porque no mesmo contexto, no mesmo versículo, inclusive, em que fala de um sábado ao outro, se adorará ao Senhor, estará na presença de Deus, também fala de uma lua nova a outra. Bem, a lua nova era um dos mandamentos da lei, era um dos dias sabáticos, era um dia mensal que se guardava, semelhante ao sábado, todo mundo cessava de trabalhar e adorar o Senhor no templo, semelhante ao sábado mesmo, só que era uma vez ao mês. Esse era chamado o mandamento da lua nova. E esse mandamento, os sabatistas dizem que foi abolido. Ora, se no mesmo versículo diz que lá na eternidade, lá na nova terra, você vai guardar o sábado, também vai guardar a lua nova, mas não foi abolido? A lua nova? Senhores adventistas e messiânicos. Não foi abolida a lua nova? Então o que ele está fazendo também lá na nova terra, na eternidade? Obviamente, irmãos queridos, que o texto aqui não é literal. Quando um profeta, quando um escritor dava algum texto profético, usava uma linguagem muito da época, uma linguagem muito peculiar, aquilo que ele conhecia, aquilo que ele sabia. Acredito que o texto está se referindo que realmente haverá um dia de adoração, né? Haverá dia mensal de adoração, haverá dia semanal de adoração, inclusive até eu creio que esse período de adoração será todo dia. Mas se de fato houver um dia de adoração, não especificamente será o sábado semanal como nós conhecemos. Será um dia na semana de adoração. Inclusive, é um pouco complicado se dizer que o dia de adoração vai ser no sábado, que os sabatistas creem. Porque, vejam só, vamos analisar aqui em Apocalipse, observar essa dificuldade que os sabatistas têm, vão encontrar em guardar o sábado na eternidade. Veja só que em Apocalipse, capítulo 21, versículo 25, tem uma afirmação interessante. Veja só, diz assim:
As suas portas não se fecharão, de dia e noite não haverá. Versículo 23. A cidade não necessita nem de sol, nem de lua, para que nela resplandeça, pois a glória de Deus a ilumina, e o cordeiro é a sua lâmpada. Para se guardar o sábado, no Velho Testamento, inclusive os sabatistas guardam o sábado como no Velho Testamento, de um pôr do sol ao outro, era necessária a existência do próprio sol. De um pôr do sol ao outro. Então, tem que ter sol. Mas o texto está dizendo que não haverá sol. Não haverá mais sol. Inclusive, não haverá mais noite. A Bíblia está dizendo que não haverá mais noite. Então, para saber a transição de um dia para outro, é necessário que tenha dia e que tenha noite. Logo, como vai se guardar, como vai se distinguir um sábado de outro dia se não haverá noite e não haverá pôr do sol? Veja como diz ainda Apocalipse capítulo 22, versículo 5. Ali não haverá mais noite, não necessitarão de luz de lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e reinarão para todo sempre. Ali não haverá mais noite. Então, como é que vai se guardar o sábado na eternidade se não haverá mais sol e não haverá mais noite para se distinguir um dia do outro? Eu creio que com Isaías 66, quando fala de sábado a outro, de lua nova a outro, está se referindo à adoração perpétua de Deus, todos os dias. Mesmo porque na nova cidade, né, no lugar onde se passará a eternidade com o Senhor, não haverá canto no mundo que possa caber uma multidão de milhões e milhões e milhões de pessoas no mesmo lugar. Então será uma adoração eterna, em todos os lugares, em todos os dias, para sempre. Pois não poderá se distinguir sábado, porque nem haverá noite e nem haverá sol. Bem, então nós estamos encerrando agora sobre este assunto do sábado. Eu espero que tenha sido esclarecedor para todos vocês, tá bom? Tire suas conclusões, tá certo? Deus abençoe, a paz do Senhor. Checkmate. Fique com Deus.